Olha, tá para nascer gente que escreve tanto e tão bem em livro quanto a Marisa Gualano, que é uma autora de livros sobre frases de cinema, sobre o som do cinema, sobre os bastidores do audiovisual, e não só pensa a construção de uma identidade imagética brasileira, como colhe pérolas internacionais, como é o caso de Conversa Animada, o último livro que ela lançou, cheio de referências a desenhos, stop motion, rotoscopia, enfim, inclusive a produção do gaúcho Otto Guerra, que é um dos pilares da animação nacional com Woodstock. E é em clima de animação, por várias razões, principalmente por toda a expectativa que a gente tem para o dia 2 de março de 2025, que será a cerimônia do Oscar 2025. Well, I'll just say what's in my heart. Ba-bump, ba-bump. Que eu começo esta Arena no Set exaltando a força de Walter Salles e Ainda Estou Aqui. Bom, já posso adiantar para vocês que é a filmografia do Walter e a filmografia pé na estrada, a filmografia on the road dele que vai estar em cartaz. Mas deixa eu só dar uma bossa aqui para vocês, só para a gente ficar na mesma curva da Estrada de Santos aí, junto com Papaléguas. O Walter Salles conseguiu emplacar 3 indicações ao Oscar para o Brasil. Vou dizer 2 na conta do Walter e 1 na conta da Fernanda Torres, que disputa a Láurea de melhor atriz pelo papel da ativista e advogada Eunice Paiva. E eu acho que por conta desse sucesso, nada mais justo do que a gente reviver a carreira pregressa do Walter. A gente já pincelou alguns de seus títulos aqui no Brasil, o próprio Central do Brasil, que deu a ele o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o Terra Estrangeira, que foi parar há pouco tempo na Netflix, coroando uma parceria dele com a Daniela Thomas. A nossa batalha de hoje vai envolver, de um lado, Na Estrada, On the Road, de 2012, e do outro, Diários de Motocicleta, sobre Che Guevara, de 2004, 2 produções egressas do Festival de Cannes, ambas indicadas à Palma de Ouro. Roda a vinheta! Antes de a gente entrar nessa bifurcação on the road Diários de Motocicleta, é importante a gente entender o histórico documental do Walter Salles. Ele tem toda uma trajetória na publicidade no início da carreira e na produção de narrativas documentais, inclusive serializadas, como é o caso de uma minissérie investigativa sobre o Japão, que chegou a ser exibida no Brasil na época da TV Manchete. E ele fez filmes sobre o artista plástico Franz Kreisberg. Chegou inclusive a fazer um curta que entrou para a história do cinema latino-americano, chamado Socorro Nobre, que é um filme que trabalha com a ideia da troca epistolar, da correspondência, enfim. E o Walter carregou essa centelha documental para outras experiências que ele fez. Acho que tudo culmina numa produção imperdível chamado Gezanque, o Homem de Fenyang, um longa-metragem que já completa agora 10 anos, um filme que ele terminou em 2014 e passou na Berlinale em 2015. Uma coisa que me chama só atenção no Walter Salles e que eu acho que vale a gente abrir uma discussão aqui é que muitos filmes do passado dele hoje não estão mais disponíveis sequer em canais do YouTube. São títulos como, por exemplo, O Primeiro Dia, de 1998, que foi co-dirigido pela Daniela Thomas, filme que concorreu ao Leopardo de Ouro de Locarno, e A Grande Arte, de 1991, uma adaptação do romance homônimo do Rubem Fonseca, que marca definitivamente a estreia dele nos longas de ficção. Eu era um repórter ainda cheirando a leite no Jornal do Brasil, quando Diários de Motocicleta passou pelo Festival de Cannes e, assim, arrepiou a Croisette, o mundo inteiro, fazendo de Walter Salles ali um pilar
do cinema da América Latina, de uma América Latina que se reinventava no audiovisual, sobretudo a partir das novas ferramentas do audiovisual trazidas pelas câmeras digitais. Ele recria, nesse longa-metragem, a trajetória de educação sentimental e geopolítica do jovem Che Guevara e de seu companheiro Alberto Granado, ambos estudantes de medicina, correndo o continente, a Pangeia hispânica, aprendendo como lidar com as diferentes manifestações da exclusão no nosso continente. Gael Garcia Bernal, que vinha galante ali de Amores Perros, do Alejandro González Iñárritu, foi escalado para interpretar Che Guevara na sua fase de galeto a belo canto, e Rodrigo de la Serna, da Argentina, interpretou Granado numa atuação assim bem humorada. Ei, frio! Que vale a pena a gente dizer aqui, em termos de números, esse filme faturou 57 milhões nas bilheterias, abraçado pela consagração da crítica, sobretudo a francesa, depois da passagem incrível dele por Cannes, e ele recebeu cerca de 30 prêmios internacionais, entre eles o Oscar de melhor canção, dado ao uruguaio Jorge Drexler, que fez uma coisa muito legal. Foi o seguinte, ele, na escalação da festa do Oscar, ele não pôde cantar a música. Quem cantou foi o Antônio Bandeiras. Na hora que Al Outro Lado del Rio foi premiado, que ele foi buscar o Oscar, em vez de fazer o discurso de agradecimento, ele cantou a música naquele gesto de rebeldia que solamente nosotros, los latinoamericanos, conseguimos hacer. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Já vou dizendo logo que On the Road, na estrada, é um xodó meu. Eu já briguei com multidões por causa desse filme. Eu ficava no Festival de Cannes nessa época, cobrindo, sentado numa poltronas que tinham lá atrás do Palácio dos Festivais, e eu me lembro que nesse ano o Alexander Payne, de Eleição, de Nebraska, era do júri, e a gente acabou ficando meio brother, porque eu fiz uma entrevista com ele que ele gostou e eu levei um DVD de O Dia da Ira, de Tonino Valeri, um dos maiores clássicos do Spaghetti Western, para ele de presente. Então a gente ficava sempre trocando impressões sobre os longas-metragens. Obviamente ele não falava as opiniões dele sobre os longas que ele estava julgando, mas enfim. O Walter Salles realizou o sonho da vida de muita gente ao levar às telas o livro que consagrou a Beatnik Generation, a Beat Generation, a geração beatnik da literatura para as telas. On the Road é um romance do Jack Kerouac que redefiniu a prosa estadunidense a partir da incorporação da vivência como matéria de escrita e de uma vivência que transborda uma operação de troca com os novos paradigmas simbólicos de inclusão do seu tempo, principalmente da década de 50, que era uma luta decolonial e luta essa embalada pela voz do jazz, pelos acordes do jazz. Queria só deixar os números certos para vocês aqui. Primeiro, o elenco desse filme é antológico. Alice Braga, Amy Adams, Elizabeth Moss, Kirsten Dunst, o gênio Viggo Mortensen, o Aragorn do Discurso do Rei, e os protagonistas Sam Riley, no papel do Saul Paradise, e um cara que é brilhante e na época ajudou muito o Walter na divulgação, que é o Garrett Hedlund, interpretando Jim Moriarty nessa produção que custou 25 milhões e teve o Francis Ford Coppola como um dos seus olheiros, como um dos seus apoiadores. Ele foi fundamental para que o Valtinho conseguisse contar a história de uma amizade que se forma entre o Saul e o Moriarty numa jornada desses dois garotões por uma América selvagem. Queria chamar a atenção também para Kristen Stewart, que está se lançando esse ano como diretora, além de ser uma atriz de peso,
foi presidente do júri da Berlinale em 2023 e está no elenco numa atuação corajosa, enfim. É um trabalho muito caudaloso do Salles no entendimento daquilo que a estrada nos revela como experiência de vida, como reinvenção de vida. E Steve Buscemi também faz uma participação. O elenco desse filme comprova a habilidade inequívoca do Salles em dirigir Medalhões. Is everybody absolutely comfortable? O Godzilla vai anunciar o resultado de hoje. Acho que pela minha empolgação vocês já percebem que o vencedor dessa contenda é Na Estrada, On the Road. Uma razão simples. Esse filme foi vítima de uma grande injustiça histórica. Ele não foi refletido como deveria. Em Cannes, em 2012, o Walter passou por uma saia justa muito chata, porque era muita gente cobrando por que um brasileiro fazia um livro que é um pilar para os americanos. Ora, a literatura beatnik virou um patrimônio universal, ela passou a balizar olhares no mundo inteiro. E as gerações como a do Walter foram também criadas e afetivamente educados e até reeducados por essa prosa e por essa poesia, que tem Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, enfim, toda essa turma está no chapéu da Beat Generation e é em homenagem a ela, em um convite para você que nos assiste ler ou reler essa turma, que a vitória de hoje da nossa Arena no 7 é para On the Road, que vira e mexe, está na MUBI e pode ser visto na Amazon Prime, no Prime Video. Let's go be $25 for speeding. For what? Gustavo Valente e eu fizemos toda uma excursão pelo Festival Germânico, cobrindo as suas diferentes sessões, competições, exibições especiais para o 7x7. Como vocês podem perceber, está um calor digno da Penha ou de Bom Sucesso aqui na capital alemã. O meu lugar favorito de Berlim, o Museu Bud Spencer. Pão com ovo aqui é a solução para sobreviver, porque aumentaram as coisas aqui de fato. Até o chocolate, que antes custava 2,20 €, hoje é 2,50 €. O Festival de Berlim foi criado na década de 50 como uma resposta cultural da Alemanha no momento de divisão, no momento de Guerra Fria, numa tentativa de retomar algum protagonismo na cena cultural europeia depois de todos os crimes em que a nação se envolveu ao longo do Holocausto. Não por acaso, este ano, o festival recebe uma projeção especial do mastodôntico documentário Shoah, de Claude Lanzmann, que é uma memória viva das vítimas do nazismo. A Berlinale abre espaço para um dos mais potentes bondes brasileiros da sua história. São 12 filmes e 3 séries, uma em exibição, que é o de menor, de Caru Alves de Souza, e tem mais 2 títulos em projeções no European Film Market. Lembrando que o Brasil ganhou esse troféu tão cobiçado 2 vezes, em 1998, com Central do Brasil, do Walter Salles, e com Tropa de Elite, de José Padilha. Nos últimos anos, dos territórios latinos, o México vem sendo o país com mais destaque, sobretudo na competição oficial. Um detalhe muito louco dessa Berlinale é o fato de que havia um par de concorrentes com o mesmo nome. Dreams, do México, dirigido pelo Michel Franco, e Dreams, Sex, Love, uma produção da Noruega, dirigida por Dag Johan Haugerud. Domingo, 16 de fevereiro, é uma data importante para o Brasil aqui na Berlinale, porque a gente vai entrar em competição com O Último Azul, de Gabriel Mascaro. Filme brasileiro em competição pelo Urso de Ouro. É o que a gente pode chamar de um poema mesmo. Denise Weimar, que tem uma atuação assim absolutamente precisa
num filme que esbanja destreza e que arrancou assim um aplauso vindo das vísceras. Eu acho que O Último Azul é um filme muito sincero, né, que vai de coração aberto para olhar para esse personagem, essa trajetória desse corpo idoso, né, um corpo idoso rebelde, antissistema, que vai tentar encontrar a sua maneira, o seu lugar de sonhar, né. O Último Azul do pernambucano Gabriel Mascaro consolidou a sua estrada de consagração em solo europeu ao ser laureado com o grande prêmio do júri do Festival de Berlim. The Blue Trail. É uma distopia em que uma mulher septuagenária, Teresa, interpretada brilhantemente pela Denise Weber, se recusa a aceitar um processo de alijamento da sociedade em que idosos e idosas são confinados num lugar, numa espécie de campo de repouso, levados em carros chamados de catavelho. E ela embarca numa jornada fluvial e encontra figuras muito peculiares, como um barqueiro interpretado pelo Rodrigo Santoro. O prêmio principal foi para um filme norueguês, Dream, Sex, Love. Foram os 2 filmes mais festejados aqui no evento pela maneira de olhar prospectivamente, de uma forma otimista, para as relações humanas, cada um à sua maneira, cada um com a sua temperatura de cor, de ambiente, de cenário, enfim. Continental 25, uma produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, dirigida pelo romeno Radu Jude, ganhou o prêmio de melhor roteiro aqui. Foi uma festa brasileira. Está aqui no Portão de Brandemburgo, que é um dos monumentos mais importantes da Alemanha, para fazer uma reflexão aqui sobre o lugar do cinema alemão na Europa contemporânea. Em 2025, quando a gente acompanha uma Berlinale super carinhosa com o Brasil, a Alemanha escolheu um filme de origem iraniana para representá-la no Oscar, que foi A Semente do Fruto Sagrado. Isso não causou alarde na cidade, nem ciúme. O que se levantou com essa decisão é o fato de que a Alemanha hoje está produzindo cerca de 200 filmes por ano, entre umas 80 ficções e 120 documentários, e esse material não tem espaço em salas de cinema. E muitas vezes não tem espaço nas vitrines de streaming, à exceção da MUBI, da Filmin, de canais da streaming-esfera muito específica. De uma certa maneira, Nora Finchheit, Edward Berger se firmam como as grandes vozes da contemporaneidade nesse país, além de Christian Petzold. Me despeço de vocês aqui. Deem uma olhada no nosso arquivo, deem uma olhada no nosso acervo, tem dica de dorama, dica de filme. Deixa seu like, deixa sugestões, pedidos para as nossas próximas contendas. Enfim, aqui é um grande empório cinematográfico, cinéfilo, para o seu prazer. Salve o cinema, galera!